Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador Chico Mineiro para realizar leitura de versículo da Bíblia. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz de minhas súplicas. Amém. Amém. Por ser tratado de sessão extraordinária, a ata dessa sessão e da votação anterior será votada na próxima sessão ordinária. Passamos direto à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei 037/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e pagar dívida referente ao PIS/PASEP no valor de R$ 953.066,42. Está em discussão? Senhor presidente, só de que anos que são esse reconhecimento de dívida? Referente aos anos 2007, 2008, 2009 e 2011. Eu vou fazer questão de ler o artigo 1º. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo do município de Canoinhas a reconhecer e pagar dívida referente ao não pagamento do PIS/PASEP incidente sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, relativo aos anos de 2007 e 2008, 2009 e 2011, no valor de R$ 953.066,42. Tem alguma informação, senhor presidente, nesse projeto, o porquê não foi recolhido, se foi baseado em alguma lei anterior, algum amparo legal para não ser recolhido, ou alguma coisa nesse sentido? Na justificativa, então, vou fazer a leitura integral da justificativa, senhor vereador. Justificativa, prezados senhores nobres vereadores. Em 28 de nove de 2011, o município de Canoinhas foi autuado pela Receita Federal do Brasil por ter recolhido de forma insuficiente a contribuição para o PASEP incidente sobre o Fundeb de 2007 e 2011. O município realizou defesa administrativa que não foi aceita pela Fazenda Nacional. Agora o município foi inscrito no CADIM, como se pode ver pela documentação em anexo, que consta do projeto de lei. Assim, o município, como não tem outra alternativa, visto que se não fazer o pagamento, fica sem certidão negativa de débito, o que lhe impede de ter acesso à linha de créditos. Além de ficar impedido de conveniar e contratar com outros órgãos da administração pública, optou por fazer o pagamento da dívida e vai fazer o parcelamento. Acho que responde a sua pergunta, vereador. A minha colocação, e eu desculpa que eu não fui atrás desse assunto, até por falta de tempo, e esse projeto veio com urgência, mas a minha pergunta é que se na época tinha algum amparo legal para não ter sido feito este pagamento. Não sei se teria alguma coisa dentro da legislação, dentro da forma, por não ter sido recolhido, ou se naquele momento esses encargos estavam sendo discutidos, porque tem muita coisa que ao longo dos anos havia abertura e probabilidade de discussões. Então, as empresas e também os órgãos públicos, eles não recolhiam e esperavam para discutir mais tarde. Até a vereadora Norma, que trabalha muito com esse lado de recuperação de impostos e tal, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se deixava de se recolher para se discutir mais tarde a forma de como seria recolhido. Eu não sei se esse caso específico cabe dentro disso ou não. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário, vereador Chico. Só uma pergunta. Esse valor de 900 e tantos mil reais ali, já com juros e correção, podia falar para nós o valor real e já... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Casa Legislativa, internautas que nos acompanham na TV Câmara. Vereador Chico, em que pese a justificativa muito bem fundamentada do Poder Executivo, o vereador Vilmar levantou a questão, apesar da necessidade de voltar esse projeto para que nós possamos, o Poder Executivo possa contratar, enfim, eu estou me sentindo, não vou dizer inseguro, mas ao menos com dúvidas com relação
aos valores. Até conversava com a assessoria jurídica nesse momento, e que a dívida na época, vereador Chico, conforme traz aqui uma informação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, folha 6 do referido projeto, o valor a pagar seria de R$ 255.728,59. Multa, R$ 191.796,49. Juros, R$ 438.898,94. Encargos honorários, R$ 86.642,40. Vereador Paulo Glinski, em que pese, como eu falei, a justificativa do prefeito, porque se não trava os processos do Poder Executivo, eu vou votar, mas não estou confortável. Gostaria de deixar isso bem claro para os senhores, porque, dado a estimativa de valores, no mínimo vamos fazer um questionamento ao Poder Executivo, por que na época não foi pago? Pode ter uma questão legal, existe uma justificativa também, e é importante frisar, com relação a uma defesa. Não estou apontando em nenhum momento a nenhum servidor, a nenhum responsável da época a responsabilidade. Eu estou falando que o meu questionamento é no sentido de que por que essa dívida na época não foi paga, porque ela foi questionada e hoje nós estamos pagando, pelo que consta no documento aqui, um valor 3 vezes maior. Então, vou votar favorável, senhor presidente, mas mesmo assim não me sinto confortável para votar. Eu, via de regra, procuro não me abster, mas realmente tenho uma certa dúvida. Continua. Com a palavra, vereador Vilmar Cidade. Eu já votei em primeiro esse projeto, né, que acabamos de fazer em primeira votação, e agora em segunda eu vou votar favorável novamente, mas para que o Executivo, no primeiro momento, olhando esses números, né, os valores, o quanto essa multa, esses honorários e juros acrescentou dentro desse quadro, da possibilidade que ali na frente o município possa se aproveitar de alguma anistia de juros e multas que a União possa fazer de alguma forma para a gente, de repente, refazer esse parcelamento novamente, porque eu acho que o município tem que fazer nesse momento, porque senão inviabiliza a administração, mas que fique-se uma porta aberta para que no primeiro momento, vereador Coronel Mário, em que a União, o governo federal votar e que libere para que possamos anistiar juros e multas, o município tenha essa condição de negociar novamente, se utilizando dos benefícios de uma anistia de juros e multas e também, obviamente, dos encargos de honorários e outros. Senhor presidente, com a palavra, vereador Coronel Mário. O que me chamou a atenção também, agora conversando com a assessoria jurídica, né, que para uma defesa administrativa, honorários de 85 mil de honorários gera no mínimo dúvida. Né? Então, nós, mesmo votando, porque, como eu falei, senhor presidente, para não travar os processos da prefeitura, a gente entende até a urgência. Eu acho que é uma situação nós, como essa Casa de Leis, ao mínimo questionarmos todos esses detalhes. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, internautas. Senhor presidente, o levantamento de valores, a apresentação de valores, a elaboração do projeto e o pedido de parcelamento é uma responsabilidade do Executivo. O Executivo tem que ter verificado todo esse aspecto. Se constam honorários, é porque não houve só uma defesa administrativa e com certeza já houve um procedimento judicial que o município entrou para anular ou que a Fazenda entrou para executar, embora essa informação não está no processo. Então, se ela estivesse, a gente já poderia, de repente, esclarecer a situação. Eu faço a colocação porque, do Vilmar, se surgir um refis que possa ser reparcelado, repactuado, excluindo juro e multa, o Executivo deve, de fato, buscar fazer isso e, se preciso, mandar um novo projeto para cá, explicando que vai aderir a uma redução de juro e multa, mas também o município tem que adotar as providências para fazer um levantamento rigoroso dessa situação. O valor é esse mesmo?
teve a responsabilidade ou não de alguém, porque pode não ter tido, pode ser o entendimento da época de não recolher, ou pode ser que tinha uma determinação que tinha que recolher e se optou por não recolher. Então, o executivo vai ter que fazer todo esse trabalho, verificar, esclarecer e tomar as providências que tenha que tomar. Inclusive de ressarcir juro e multa, caso seja possível ressarcir, de excluir honorário, caso não tenha honorário. Essa é a colocação que eu queria fazer. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Até mesmo, vereador Paulo Glinski, porque é muito importante frisar o entendimento do contraditório e ampla defesa, e que essa situação já é decorridos vários anos. Mesmo na justificativa não apresentando, entendo eu, e talvez o presidente das comissões de Justiça, vereador Paulinho, de nós levantarmos essa informação, o porquê na época não foi realmente feito o pagamento. Deve ter um motivo, entendo até ser legal, mas o problema é que, mesmo com uma defesa administrativa, decorridos aí 10 anos aproximadamente, de outro, enfim, em média de 8 ou 9, nós tenhamos aí que pagar 3 vezes mais um valor que poderia ser pago na época, um valor muito mais baixo. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Norma Pereira, depois vereador Paulinho Basílio. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadora Thelma, colegas vereadores, colaboradores da casa e internautas. Como nós discutimos na reunião das comissões, eu tentei encontrar matéria aqui, mas eu infelizmente não fui bem sucedida na minha pesquisa nesse momento. Mas eu lembro que na época isso era uma discussão muito ampla, que se deveria ou não recolher essa contribuição. Inclusive, teve municípios que entraram na justiça, porque eu recebia muita matéria disso no informativo do CRC, na parte de contabilidade pública. E isso foi uma discussão muito ampla. Agora, como eu estive vendo ali, tem CDA, se tem CDA, é porque a dívida foi discutida até o final. Se tivesse sido prescrita, a nossa assessoria jurídica teria entrado com uma medida judicial adequada e cabível para anular o débito. O que nós podemos fazer é pedir uma cópia do processo administrativo para o município. O processo judicial eu não consegui baixar aqui também para ver, porque esses encargos legais, isso é de lei, isso é obrigatório. Passou, tem CDA e tal, não tem como escapar disso. Os juros são os tradicionais juros que são acumulados, e a multa, nesses casos, infelizmente, ela é muito alta. Se aplica a mesma regra para o poder público que se aplica para as empresas em geral. E é isso, e não tem como escapar. Eu também me sinto desconfortável, mas eu não vejo outra alternativa a não ser aprovarmos e buscarmos informações, porque se houver alguma ilegalidade, alguma irregularidade, cabe uma medida judicial cabível, sem sombra de dúvida. E se houve, por exemplo, a decadência, né, que é uma das coisas que a gente sempre cuida muito nas questões contábeis, com os clientes, enfim, há possibilidade de reverter. Mas, nesse momento, para não trancar a pauta, não impedir o município de ter as suas certidões respectivas para poder trabalhar, já é difícil trabalhar com elas, imagina sem elas, né? E o meu voto é favorável diante disso, mas a gente pode providenciar segunda-feira um requerimento nesses termos, pedindo a cópia para a gente analisar com mais propriedade, ver a data de inscrição e tal, se há ou não algum período que entra em decadência. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, aos funcionários que hoje nos prestigiam aí. Senhor presidente, o vereador Coronel Mário comentou de nós fazermos um pedido de informação, requerimento, enfim, mas eu acredito que, depois de votado, não tem a mesma validade do que, né, antes dele ser votado em primeira e segunda votação. Como existem muitas dúvidas, eu não sei, de repente, se a gente poderia fazer uma sessão daqui a pouco e lá no Executivo tirar essas dúvidas, ou não, uma sugestão, para que não fique essa situação aí de estamos votando uma coisa que daqui a pouco está faltando informação, ou enfim, não sei o que os senhores acham, porque o município, se de fato vai ficar sem a CND, a gente tem que votar o quanto antes, né? Isso é óbvio. Mas se tem essa insegurança, de repente a gente
poderia descer ali e tirar essas dúvidas e logo mais votar em segunda. Não sei o que vocês pensam, o que o presidente pensa sobre isso, né? Fica a título de sugestão para que não paire nenhuma dúvida sobre o projeto. Então, primeiro, lei autorizativa. Né? Então, estamos autorizando o parcelamento. Até onde o meu conhecimento leva, a partir de que é feito um parcelamento de uma dívida, ela acessa multas e juros. Porque o que aqui quase 75% desse total é multa, juro e honorários. Tem que ficar bem claro isso. Então, primeiro, com o parcelamento, vai cessar essa questão aí, né? Então, já penso que isso já é um motivo positivo para nós votarmos o projeto. Com relação aos demais questionamentos, vereador Paulinho, sobre a minha ótica, pode vir para cá, porque aí o Executivo vai tomar as providências que cabe a ele, como já foi dito pelo vereador Paulo Glinski. Então, nós estamos autorizando o parcelamento. As questões lá de discussão, se vai chamar alguém para responder sobre isso, é outra história, né? E creio que o Executivo também teve o cuidado de não mandar para cá algo que não foi discutido lá atrás, na Justiça. Mas, então, no meu entendimento, mantém a votação nesse momento, aprovamos, e aí, através do pedido da comissão, né, verificar tudo aquilo que se tem dúvida nesse momento, encaminha para o Executivo na semana que vem e recebe de lá. Então, eu mantenho o projeto em votação. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como sem conto. Está aprovado. Em segunda votação, projeto de lei 37/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e pagar dívida referente ao PIS/PASEP. Antes de encerrar a sessão, só quero justificar a ausência da vereadora Camila Lima, que não está bem nesse momento, pediu, né, que fizesse essa justificativa. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.